Sejam todos bem-vindos a mais um Conectins. Levante-se aí do seu lugar e venha louvar junto com a gente. Meu Deus, quero te agradar, me conheces muito bem. És meu Pai, eu sou todo teu, teus caminhos são os meus. A cada dia quero mais contigo andar, quero aprender a sempre em tudo te agradar, saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá, vem conhecer um Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vou buscar em tua palavra andar, tua pureza imitar. Meu Jesus, vem comigo estar, eu só quero acertar. A cada dia quero mais contigo andar, quero aprender a sempre em tudo te agradar, saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Eu pensar, vou te entregar o meu falar, vou te entregar o meu agir, vou te entregar o meu viver, vou te entregar. Quero aprender a obedecer tua palavra, meu Jesus. Ao me olhar em vão saber que sou teu. Vem pra cá, vem conhecer um Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Continue louvando conosco. Aproveite também para deixar o like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória.
Agora vamos de brincadeira. Essas perguntas foram tiradas exatamente da meditação e da mensagem da semana passada. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos lá. E o nome da brincadeira é Super Quiz. Vamos começar agora com a fase 1. A fase 1 é perguntas e respostas. Vamos lá. Quais são as 3 áreas que temos que ter alvos? Resposta: área intelectual, área física e área espiritual. Agora, por qual preço você foi comprado? E esse valor foi pago com... Você acha que é o quê? Dinheiro? Acho que não, hein? Pense bem. Vamos lá. E a resposta é sangue de Jesus. Fase 2. Descubra o versículo. Vamos ver se você realmente decorou o versículo. E a resposta é: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Esse aí é o número 2. Vamos lá saber se vocês estão sabendo da fase 2. Se decoraram o versículo durante a semana. Tente descobrir. E a resposta: os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Provérbios 10:14, na versão NTLH. Fase 3. Quem sou eu? Bora ver se vocês vão saber. Nasci em Tarso, na Cilícia. Sou judeu. Fui instruído por Gamaliel. Vamos ver se vocês realmente estavam ligados na meditação. A resposta é Paulo. Vamos lá. Seu nome também era Adassa. Passou por 12 meses de tratamento de beleza e foi ao salão de beleza. Quem é ela? E a resposta é Esté. Estava na meditação. Fase 4. Qual é a história? Bora ver se vocês vão saber, hein? Pouco a pouco vai sendo liberadas figuras. Vai tentando adivinhar antes que libere tudo. Vamos lá, Connectins. Vamos saber quem é? Vamos lá, quem vocês acham que são? Vocês já sabem a resposta? A resposta é José, quando ele estava lá preso. E aí estava na meditação, quando ele estava interpretando os sonhos do pessoal que estava na cadeia. Vamos lá para o próximo desafio. Tá ficando mais difícil, hein? Mas se vocês fizeram a meditação, tenho certeza que vão conseguir. E nessa imagem, vocês vão ter Davi tocando para o rei Saul. E aí, você de casa acertou? Se você acertou, parabéns, sinal de que você meditou certinho essa semana. E se você não acertou, semana que vem tem mais. Não deixe de fazer a meditação, de memorizar os versículos para estar cheio da palavra de Deus. Agora cante conosco, porque o Senhor nunca nos deixou. Que eu ande pelo vale
vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre em meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Hoje nós vamos falar sobre estudo ou nada. Você é uma pessoa inteligente? Vamos fazer alguns desafios mentais para descobrir se você é tão inteligente assim quanto você pensa. Primeira pergunta. O pai de Pedro tem 5 filhos que se chamam Dadá, Dedé, Didi, Dodó. E qual é o nome do 5º filho? Pense aí um pouquinho. O 5º filho é Pedro. Ora, se o pai de Pedro tem 5 filhos, um deles tem que ser Pedro. Próxima pergunta. Alguns meses têm 31 dias, outros têm 30 dias. Quais têm 28 dias? Pense aí. Resposta: todos os meses. Então, se alguns meses têm 30 dias e outros 30, apesar deles terem ao total 31 e 30 dias, todos eles têm 28. Próxima pergunta. Um carro tem 4 rodas. Uma moto tem 2 rodas. Tinha 2 carros e 2 motos. Quantas rodas de moto tinha as 2 motos cada? Pense aí. Resposta: 2. Aqui no slide ele pergunta quantas rodas de moto tinham as 2 motos cada. Então cada moto tem 2 rodas. Próxima pergunta.
O tio de Paulo tem 4 filhos que se chamam Lalá, Lalé, Lili, Lolô e... resposta, nenhum. Né? Ele tem 4 filhos. Então os 4 já estão aí na tela. Próxima pergunta. Agora, para testar a sua atenção, qual o número dessa pergunta agora? Resposta é a 5ª pergunta. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para você hoje? Resposta, se você era inteligente. Então, antes de tudo, eu comecei perguntando se você é inteligente. Então, hoje nós queremos falar da importância dos estudos nas nossas vidas. Se você for que nem eu, você já deve ter se perguntado, mas por que eu tenho que estudar tanto? Às vezes não bate aquela preguiça, né? Não dá aquela vontade de faltar aula porque tem outra coisa legal para fazer em casa? Ou nesse momento, se você está tendo videoaula, não tem tantos outros vídeos que parecem mais interessantes do que assistir a videoaula da sua escola? Pois é, às vezes você tenta até enganar sua mãe, né, dizendo que está com febre e tal, para não ir para aula. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa nossa preguiça, essa vontade de não querer vir estudar, ela vem desde que a gente era pequeno. Você pode ter, na sua infância, ter se parecido com esse camaradinho aí, ó. Dá uma olhada. Eu sou um macho. Eu vou pra escola. Pois é, alguns de vocês devem ter se reconhecido aí através desse garotinho, né? Então vamos lá. Aí você diz, para que estudar se o futuro é a morte? O problema é que até a sua morte, né, você tem toda uma vida pela frente. Então você não pode pensar que você sempre tem as facilidades que você tem hoje em dia. Um dia você vai crescer e você vai precisar sair da casa dos seus pais. Um dia você vai assumir responsabilidades maiores e você tem que estar preparado para assumir essas responsabilidades. Aí você tem que preparar suas oportunidades agora. Então agora é a hora. Você ainda é novo, ainda é jovem, tem muitas oportunidades. Um dia você não vai ter mais nem o papai nem a mamãe para pagar as suas contas. Então você tem que ter as suas condições financeiras para sustentar uma família, uma esposa, filhos, a casa que você mora, etc. Então toda a facilidade que você tem hoje, um dia ela vai acabar. E a pergunta que não quer calar é: você tem se preparado hoje? Você tem sonhos que gostaria de realizar? Um dia todo o esforço que você está fazendo hoje vai ser recompensado. Quando você um dia passar no vestibular que você tanto quis, quando as pessoas entrarem no seu consultório, né, no caso quem quer ser médico, quando você passar em um concurso, né, quando você, homem, tiver condição para sustentar a sua mulher, mais meia dúzia de filhos, aí você vai dizer que valeu a pena. Aquelas provas difíceis, as broncas da professora, aquelas aulas chatas vão ser recompensadas. Então hoje você está preparando os campos. Cada dia você está preparando a sua renda. Você está decidindo o que vai ser cada dia que você vai ou não para a escola. Cada dia que você assiste ou não a aula. Você é daquele tipo que não gosta de estudar? Você tem levado seus estudos a sério? Você diz que vai para a escola, mas não estuda? Deixa eu te contar uma coisa. Você pode até se recusar a aprender na escola agora, mas você vai aprender através da vida e vai ser muito mais doloroso. Quer um exemplo? Você prefere hoje trabalhar com uma caneta ou com uma enxada? Assista esse vídeo aí que vai te dar uma lição importante. Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário, falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse, não. Sabe o que ele falou? Puxa o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei, ai meu Deus, como? Eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na 3ª enxadada que eu dei, eu gritei: papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse: no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. Pois é. Agora eu vou mostrar para vocês, dar uma ilustração de um cara que preferiu trabalhar com a caneta do que com a enxada. Vocês conhecem um cara chamado Sérgio Moro? Pois é. Ele, desde cedo, aprendeu a dar valor aos estudos. Era um dos melhores alunos da sala de aula. Era um camarada aplicado, focado nos estudos. E hoje, ele é o ministro da Justiça. Né? Você já imaginou se o Sérgio Moro, quando fosse adolescente, tivesse preguiça e não tivesse ido à escola? Como que seria a vida dele hoje? Pois é. Lembre-se que os estudos são uma grande oportunidade para te tirar da pobreza. Um dos grandes problemas dos adolescentes, das pessoas da sua idade, é que eles são inconsequentes. Eles acham que o futuro nunca vai chegar, que a vida vai ser sempre desse jeito agora, que eles sempre vão se dar bem. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes você se baseia por alguém que ficou rico, por não ter estudado, e usa isso como parâmetro para a sua vida. Mas nem sempre é assim que acontece. Ou você acha que você vai ser igual a esses caras aí? Você acha que vai ser igual ao Mark Zuckerberg, criador do Facebook? Ou Steve Jobs, criador da Apple? Ou Bill Gates, da Microsoft?
Negativo, você vai ser igual esse cara aí da última foto, se você largar os seus estudos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre os estudos. Lá em Provérbios 24, 27, diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Então aí Salomão está dizendo para você que você tem que se preparar antes. E como eu já falei, a idade perfeita para você estar fazendo isso é agora. Provérbios 1,7 diz que os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Aqui diz claramente, se você não quer aprender, se você não quer dar valor aos seus estudos, você é tolo. Provérbios 10,14, os sábios acumulam conhecimento. Então Deus não quer que você seja uma pessoa ignorante, não quer que você seja uma pessoa burra. Ele quer que você dê valor ao conhecimento e acumule cada vez mais. Mais uma, Provérbios 15,4, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Então você não pode ser alguém que se satisfaz só em saber o que você já sabe hoje. Você tem que estar sempre correndo atrás de aprender alguma coisa nova, saber alguma coisa nova. Deus quer que você tenha uma vida produtiva. Ele quer que através dos estudos você seja uma pessoa mais influente. Então aproveite a oportunidade para estudar. Ele não quer que você mendigue futuramente por não ter levado os estudos a sério hoje. Nessa sociedade atual, se você não tiver um crescimento mental, intelectual, você vai ser ultrapassado pelas outras pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Você vai enfrentar concorrência, vai ver que estamos em um mundo competitivo onde só aqueles que se preparam mais vão ter as melhores oportunidades. Os estudos abrem portas extraordinárias para a sua vida. Uma pessoa que leva os estudos a sério, ela vai ter sucesso na vida. Os melhores empregos, os melhores salários vão ser para aqueles que estudaram. Estudos comprovam que quem tira notas maiores ganha mais dinheiro no futuro. Então tá aí uma dica para quem gosta de dinheiro: estude. Provérbios 24 diz que o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então você não pode ser aquele cara que não se dedica aos estudos e depois quer alguma coisa boa, quer que aconteça alguma coisa boa para você. Isso não vai acontecer se você não se dedicar. Existe uma frase muito famosa que diz que tempo é dinheiro. Na adolescência, tempo é estudo. Quem não estuda, passa vergonha. Deixa eu mostrar para você alguns exemplos disso daí. Vamos ver umas pérolas de provas. Pergunta de prova: o que é concordância? O adolescente vai lá e responde: é quando eu falo e meu amigo confirma. Próximo. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Espera aí, quem é que nasce morto? Se você morrer, você não nasceu. Próximo. Olha essa pergunta aí: o que é aquecimento global? Resposta do adolescente: é o conjunto de programações da Globo. Exemplo: tela quente, temperatura máxima, caldeirão do Hulk, esquenta, etc. Próxima pergunta: a capital de Portugal é Lisboa. Próximo: a AIDS é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Essa aí merece a risadinha do Carlos Alberto. Próxima: olha essa pergunta aí: explique com suas palavras o que é sujeito composto. Resposta: João tem um posto. João é um sujeito composto. E a professora ainda fez graça ali, né? E você é um sujeito sem nota. 0. Próxima: olhe sua volta e desenhe nos espaços abaixo exemplos de seres vivos e de seres não vivos. Seres vivos, uma mulher, né? Seres não vivos, uma mulher morta. Faz todo sentido. Esse aí eu entendi o raciocínio. Próximo. Olha essa pergunta: qual a função do apóstrofo? Aí ele vai lá e responde: apóstrofos são os amigos de Jesus. Esse aí é crente, esse aluno. Próximo. Pergunta: em quantas partes se divide a cabeça? Resposta do adolescente: depende da força da cacetada. Oceano é onde nasce o sol. Onde ele nasce é o nascente e onde desce é o descente. Certíssimo. Encontre o X. Aí o aluno vai lá e circula: ele está aqui. Muito bem. Olha aí outros exemplos, algumas placas espalhadas pelo Brasil aí. Olha essa aí: fui almoçar. Certíssimo. Olha aí: peixaria, temos peixe. É bom saber que numa peixaria o pessoal tem peixe. Merisvaldo: cabeleireiro somente aos domingos. Então, no resto dos dias da semana ele fala a verdade. Quando é no domingo ele mente. Olha essa aí: a menina postou assim: me indiquem uma série boa. Respondi: quinta série. Me bloqueou. E essa aí, hein? Frango bovino, R$3,99. Esse cara é bom. Então, adolescente, hoje quem estuda tem melhores oportunidades profissionais. É só você observar a sua volta no mercado de trabalho. Antigamente, só exigiam que você tivesse o 2º grau, né, o ensino médio completo. Hoje em dia, as exigências são maiores. Né, então, você tem que ter uma graduação. Para passar em um concurso, você precisa estudar. Existem profissões que são raladas. Elas trazem um sustento para a sua família, mas aí você vai ter que ralar muito mais, né, ter um preparo físico maior para trabalhar com esse tipo de coisa. Então é melhor você trabalhar com uma caneta do que com uma enxada. Efésios 5,16, Paulo vai dizer: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então é isso que você tem que fazer hoje. Aproveitar ao máximo as oportunidades que você tem. Não existe melhor época para você se preparar e estudar do que agora. Quando você é novo, quando você é jovem. Você nunca vai ter tanto tempo na sua vida como você tem agora. Então aproveite o tempo que você tem hoje para estudar. Principalmente nesse momento de quarentena,
que você tem bastante tempo livre, aproveite esse tempo para estudar. Você não vai passar na faculdade dos seus sonhos se você só jogar videogame e assistir televisão. Você tem que tirar um tempo para estudar. Então, o problema é que hoje o jovem, o adolescente, ele está viciado nessas coisas. Então, você prefere passar 4 horas na frente de uma televisão ou jogando videogame do que ler. A gente trocou os hábitos. Tem jovens que estão destruindo as suas vidas porque estão viciados na internet, no Facebook, Instagram, jogos de celular, etc. É pecado? Não é. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,12 que você não pode fazer nada que lhe escravize. Então, se isso está lhe escravizando, você está pecando. Satanás, ele quer tomar o seu tempo para investir em besteiras. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você tem uma quantidade limitada de tempo. Então, dê o seu melhor com o tempo que você tem. Lá em Eclesiastes 3:1, diz que para tudo há uma ocasião e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, aproveite o tempo que você tem agora. Use o seu tempo da melhor forma possível. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de estudos. A Bíblia apresenta muitos exemplos de jovens que estudaram e foram bem-sucedidos. Lá em Daniel, dá o exemplo de 4 deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos depois como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram considerados os mais sábios de toda a Babilônia. Superaram todos os eruditos da região. Olha só. Deus capacitou esses jovens, mas não ia adiantar de nada se eles não se aplicassem aos estudos, se eles não tirassem um tempo para estudar. Deus fez a parte dele com eles, mas eles também fizeram a deles. E é isso que você tem que fazer. Não adianta você só pedir sabedoria de Deus, mas não fazer a sua parte. Não vai cair do céu. Lá em Daniel 9:2, Daniel diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha aí, então, Daniel estudou os livros, e descobriu que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Imagine se ele não tivesse tirado um tempo para fazer essa leitura. Ele não ia saber dessa informação. Daniel 1:20 também diz: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então aí está falando de Daniel e dos seus amigos. E ele só conseguiu esse patamar porque ele se dedicou aos estudos, se dedicou a estudar. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. Era alguém muito estudioso, amava a leitura, gostava de estudar. Conforme aquele versículo que a gente usou na semana passada, repetindo ele aqui hoje, 2 Timóteo 4,13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então ele tinha cuidado com isso, ele queria os livros dele perto dele, para que ele pudesse estudar. Então ele se preocupou com os livros dele para que fossem trazidos para ele. Metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, por causa da importância dos estudos na vida dele, ele se tornou uma pessoa influente na Bíblia. E eu tenho certeza que você também, adolescente, quer ser uma pessoa influente. Para isso, você tem que estudar. Deus pegou todo o conhecimento que Paulo tinha e empregou na evangelização mundial. Então, através daquele conhecimento que Paulo tinha, ele conseguiu alcançar muita gente. Outro exemplo bíblico também é o próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus se aplicou aos estudos. Tanto é que aos 12 anos, ele já estava entre os doutores da lei. Então, com a sua idade, Jesus já estava no templo, discutindo ali com os doutores da lei naquela época sobre a lei dos judeus. Então, o próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo de vida, se dedicou aos estudos. Se ele fez isso, por que você não pode fazer? E é isso aí. Agora a gente vai para a parte prática com o Minoru. Ele vai estar mostrando para você como proceder em sala de aula. Então, conectinhos, como agora você já aprendeu a importância dos estudos e como isso vai influenciar no seu futuro, eu quero ser um pouquinho prático com você. Eu quero falar para você como proceder dentro da sala de aula. E a primeira dica que eu tenho para você é: preste atenção na explicação do professor. Então, alunos, vamos iniciar a nossa aula hoje de matemática. Vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Mocinha, por favor, você está numa sala de aula. Tenha modos. Obrigado. Então, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Vocês estão vendo aqui no quadro, com os olhos da imaginação, um triângulo, certo? Por favor, já é a segunda vez que eu estou lhe chamando a atenção. Não faça mais esse tipo de coisa. Obrigado. Então, aqui os nossos dois catetos, que são esses dois lados do triângulo. Não tem mãe não para te dar educação, ô menina.
Levante-se, vá para a diretoria agora. Olha, hoje em dia tem muita gente que tem o hábito de não prestar atenção no que as outras pessoas estão falando. Isso não é, às vezes não é nem porque a pessoa quer, é por falta de concentração mesmo. Hoje, muito por causa das nossas telas, por causa da tela do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, as pessoas têm uma dificuldade de concentração. E isso é muito comum. E como muita gente tem isso, eu queria que você se concentrasse, que você prestasse atenção em duas coisas principais aqui. Primeiro, faça um esforço consciente de prestar atenção na sua aula. Veja bem, a nossa tendência natural é de não prestar atenção naquilo que o professor está nos explicando. Então, de vez em quando, durante a sua aula, você deve pensar, não, eu tenho que prestar atenção naquilo, eu tenho que me concentrar, isso é importante para mim. E a segunda coisa é, não fique conversando durante a aula. Olha, quando você conversa, além do fato de que você não está aprendendo, você está desrespeitando o seu professor e, o principal, você está desagradando a Deus, uma vez que a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos respeitar, nós devemos nos submeter às nossas autoridades. E dentro da sala de aula, sua autoridade principal é o seu professor. Então, não converse durante a aula. Lá em Provérbios 16:20, diz o seguinte, quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. No nosso caso, fica mais ou menos assim. Aquele que tem o cuidado de prestar atenção na aula, de se concentrar, é aquele que prospera. E tempo você tem para conversar com seus amigos. Você tem antes da aula, você tem o horário do intervalo, você tem depois da aula, mas no horário da aula é hora de estudar, é hora de se concentrar, beleza? Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não quero magoar o meu amigo, tal. Só que aí, você prefere chatear o seu professor, você prefere chatear Deus, chatear os seus pais com isso? Melhor não, né? Segundo ponto aqui, segunda dica para você, faça anotações. Bom, alunos, então, dando início à nossa aula, algumas dicas de português para vocês. Então, a palavra mais com i, ela é o contrário da palavra menos, então dá o sentido de adição. E a palavra mas, sem o i, né, ela significa porém ou todavia, então é um sentido ali de antagonismo, certo? Não se preocupe, você que está anotando é quem vai passar nas vestibulares e concursos da vida, essas aqui não tem futuro. Olha, nos últimos tempos, né, a tecnologia tem tomado conta de tudo, inclusive dos nossos estudos. Inclusive, tem muita gente que hoje, em vez de escrever, usar papel e caneta, escreve no celular. E nada contra isso, mas papel e caneta ainda tem sim o seu valor. Olha aqui, ó, tudo anotado. Seguinte, a escrita com papel e caneta, ela tem algumas vantagens. Eu vou falar para você o quê? Os estudos, eles mostram que a escrita, papel e caneta, desenvolve a nossa criatividade e a nossa expressão pessoal. E a escrita também melhora o nosso aprendizado porque ela torna mais fácil a nossa memorização. Escrever pelo celular, tudo bem, tem as suas qualidades, é bacana, é melhor do que não escrever nada, né? Mas eu vou dizer para você duas coisas. E eu vou falar por mim também. Quando você anota no celular, acontecem duas coisas. Primeiro, você tem a tentação de fazer outra coisa que não anotar. Você já tentou anotar alguma coisa no seu celular e você está lá concentrado, aí aparece a notificação ali, naquela barra de cima do seu celular. Você olha ali, vejo, não vejo, me concentro, presto atenção, aí você vai lá e faz bem assim, ó. Você abaixa aquela tela ali para ver a sua notificação. Nesse momento aí, meu amigo, já era. Você já perdeu sua concentração, você já perdeu o fio da meada da sua aula. E a segunda coisa que acontece quando você anota pelo celular é que você usa aquele negócio de corretor ortográfico. Com isso, você limita o seu aprendizado de novas palavras, você limita a sua escrita e o seu vocabulário. Agora, ó, adolescente, frase para você guardar aí no seu coração. Abre aspas. Quando você digita, você coloca no HD do seu computador. Quando você anota, você coloca no seu HD. Então preste bem atenção nisso aí. Terceira dica que eu tenho para você é: faça perguntas, mesmo que o seu professor não goste. Então, alunos, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professor. Pode perguntar. Professor, eu não entendi muito aquela parte que o senhor falou sobre o verbo to be. Muito boa pergunta. Então, o verbo to be, como você sabe, né, ele pode ser ou estar. Então, essas são as aplicações deles nas nossas vidas. O senhor pode, por favor, me falar uma frase? Claro, você pode, por exemplo, falar assim: I am 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. É uma aplicação do verbo to be.
né? Alguma dúvida mais? Alguém tem? Eu tenho, professor. Pode perguntar. E quando eu for me despedir de alguém, como é que eu falo? Você pode falar de várias formas. A mais usual é você falar bye bye. Quando significa que você tem uma intimidade com aquela pessoa. Muito boa pergunta, por sinal. Obrigada, professor. Esses alunos são muito bons. Se você fizer perguntas, as pessoas podem achar que você é burro. Se você tirar 0 na prova, elas vão ter certeza. A realidade é, adolescente, que a grande maioria dos professores, eles gostam sim que você faça perguntas. Eu tiro por mim e pelo Leandro aqui, ó. A gente está falando para uma câmera e para várias cadeiras aqui. O que a gente mais queria é que você estivesse aqui com a gente, interagindo com a gente, fazendo perguntas, participando da nossa programação. Então, professores gostam sim que você faça perguntas. A situação é que talvez você tenha medo, você tenha vergonha do que o seu professor, do que os seus amigos vão achar daquilo. Eles podem rir de você, eles podem querer zoar com você. Mas é o seguinte, Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Deus, ele nos deu um espírito de poder. Então, tenha coragem, adolescente, e faça perguntas. Quarto ponto é, evite conversas ou ficar disperso durante as aulas. Então, pessoal, alguém fez a tarefa que eu passei na última aula? Pessoal, vamos prestar atenção aqui, por favor. Estou tentando dar aula. Se vocês conversarem, fica difícil para mim. A gente já falou um pouco disso aqui anteriormente. Eu só queria frisar com você o principal, bem prático. Na sala de aula, não sente perto de uma pessoa que você gosta de conversar. Porque isso aí, meu amigo, é a receita para que você não aproveite nada daquela sua aula. Indo para o ponto 5 aqui, fique longe de problemas disciplinares. Isso aí, além de ser uma falta de respeito com o seu professor, com os seus colegas de turma, isso pode causar que você fique afastado das suas aulas, o que vai prejudicar o seu aprendizado. Fora o principal, né? Se você se mete em confusão, isso faz muito mal para o seu testemunho. Lá em Mateus 5,16 diz o seguinte: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, adolescente, se os seus colegas eles não conhecem a Jesus, é através do seu testemunho e, no seu caso, principalmente através do seu comportamento durante a aula, que eles vão saber que você é filho de Deus. Então, brilhe Jesus e fique longe de problemas. Sexta dica para você é: sente na frente. O local onde você senta vai atrapalhar ou ajudar o seu aprendizado. Dentro de uma sala de aula, existe uma coisa chamada efeito funil. Você já viu um funil, né? Ele é largo aqui na frente, aí lá para trás, lá para o fundo, ele vai afunilando. Aquelas pessoas que sentam na área do funil, ou seja, que sentam mais à frente, eles participam mais da aula e, por consequência, eles retêm mais daquilo que foi explicado. Por outro lado, aqueles que sentam longe da área do funil, ou seja, aqueles que sentam mais na lateral, sabe? Aquele cara que fica jogadão ali na parede, e aquele cara que senta no fundão, eles participam menos das aulas, eles ficam mais propensos a terem atitudes negativas durante a aula, ficar bagunçando, conversando, e por consequência eles aprendem menos. Outra coisa, quem senta atrás geralmente não é estimulado, porque quem está ao redor dele está fazendo a mesma coisa. Então essas outras pessoas estão puxando ele para baixo em vez de colocar ele para cima. Também existe aquela história, né, de que quem senta na frente é o puxa-saco do professor e quem senta atrás é o descolado. Adolescente, não caia nessa conversa. Se você senta na frente, você está mostrando que você quer acertar, que você quer agradar a Deus nessa área da sua vida. Lá em Colossenses 3,23 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor,
e não para os homens. Isso aí é uma verdade para toda a nossa vida, inclusive para os estudos. Então, se é para estudar, faça isso de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Beleza? Obrigado pela sua participação. Não esqueça de dar o like, de compartilhar com os seus amigos. E no próximo sábado... Vem pro